Pessoal, bem-vindos ao meu canal, e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 95, o americium. Ele está localizado no sétimo período da tabela periódica e no grupo dos metais actinídeos. O americium foi pela primeira vez intencionalmente sintetizado no ano de 1944 na Universidade da Califórnia, em Berkeley, por um time liderado por Glenn Seaborg e Albert Gyorso. E aquele americium foi posteriormente identificado quimicamente na Universidade de Chicago. Essa síntese partiu do plutônio 239 e, por captura neutrônica, esse plutônio 239 se tornou o plutônio 241, que passou por decaimento de beta-, se tornando o americio 241. A descoberta do americio foi em primeiro momento mantida em segredo devido ao fato de o Seaborg estar trabalhando naquele momento para o Manhattan Project, porque isso era plena Segunda Guerra Mundial. E só um tempo depois, em 1945, que foram liberados os resultados dessa pesquisa, concluindo a descoberta do americio, que foi então nomeado em analogia ao seu lantanídeo diretamente acima, que é o európio. Então, homenageando as Américas, o time da Califórnia decidiu chamar o novo elemento de americio. Uma curiosidade é que, antes do americio ser oficialmente nomeado com esse nome, os cientistas entre eles chamavam o elemento químico de número atômico 95 de pandemônio, que é grego para inferno. E eles chamavam assim porque depois daquele americio ter sido sintetizado, ainda havia muito plutônio na amostra deles, e eles queriam separar o americio do plutônio. Como o plutônio e o americio são relativamente parecidos, esse era um processo extremamente complicado. E era muito difícil separar esses dois elementos quimicamente. Era um processo muito complexo, muito demorado, com vários passos. E por isso eles iam chamando assim, na brincadeira, de pandemônio. Agora, sobre o elemento em si, o americio é um metal prateado extremamente radioativo, que tem uma densidade de aproximadamente 12 gramas por centímetro cúbico e um ponto de fusão de 1173 graus Celsius. Agora, o americio tem três alótropos. O alótropo alfa é o mais estável, que tem uma estrutura hexagonal, mas também existe o alótropo beta, que tem uma estrutura cúbica, e o gama, que tem uma estrutura ortorrômica. Se bem que, na maioria dos casos, o calor que a radiação do americio provoca causa a destruição dessas estruturas. Além disso, o americio é paramagnético, do zero absoluto até além da temperatura padrão, e o americio é um elemento que reage muito fácil com o oxigênio e se dissolve bem em ácidos. O estado de oxidação mais 3 é o mais estável, o mais comum, mas também existe o estado de oxidação mais 4, que é bastante comum em sólidos, e na realidade já foram observados os estados de oxidação variando do mais 2 até o mais 7, e em nenhum outro metal actinídeo já foram observados tantos estados de oxidação. Os estados de oxidação mais 5 e mais 6 só aparecem em complexos químicos. E agora, como exemplos de compostos, eu gostaria de citar o cloreto 3 de americio, que tem uma cor rosa, e o cloreto 2 de americio, que tem uma cor preta. Então, o estado de oxidação influencia decisivamente na cor daqueles compostos. Isso não é uma coisa nova, e se você só tem os ânions, os íons, os cátions do americio em solução, sem ter cloreto, nada, eles também vão ter cores diferentes. São conhecidos 19 isótopos do americio, o mais estável deles é o americio 243, que tem uma meia-vida de 7.370 anos. Mas o isótopo mais comum é o americio 241, que tem uma meia-vida de 432 anos. De modo geral, o americio ele tem uma massa crítica muito baixa e nada impede que ele seja usado em uma bomba atômica, por exemplo, mas isso nunca foi utilizado pelo fato de o americio ser extremamente caro para produzir. Em vez disso, o americio encontrou um uso muito mais pacífico. Ele é utilizado em detectores de fumaça. Se você tem um detector de fumaça em casa, ele provavelmente contém uma amostra de americio 241 de menos de 1 micrograma, e quando ocorre um fogo na sua cozinha, ou sei lá onde, aquela fumaça impede que as partículas alfa emitidas pela amostra de americio cheguem até o detector de fumaça, e assim o alarme toca e você protege a sua casa. Além disso, o americio pode ser utilizado na síntese de elementos mais pesados que ele, por exemplo, na síntese do cúrio. E outra aplicação que ainda está em fase de desenvolvimento, ainda está em fase de discussão, é o uso em geradores termoelétricos de radioisótopos, e principalmente na Europa. Isso porque os Estados Unidos pararam de produzir o isótopo de plutônio 238, que geralmente é utilizado
em geradores termoelétricos de radioisótopos por ser um forte emissor de partículas alfa, mas como isso na Europa está se tornando escasso, né, esse plutônio 238 eles não estão conseguindo obter, eles estão pensando em utilizar o americium 241 como alternativa, mas essa ainda não é uma aplicação consolidada. Bom, pelo vídeo de hoje é só. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!